Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois, sim, sem inteligência e lentos para crer tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos resumir a nossa vida cristã, nossa existência cristã, nesses 22 quilômetros que aqueles 2 discípulos percorreram naquele dia, 11 de ida, 11 de volta, e Jesus vai fazendo um caminho com eles, vai fazendo uma pedagogia com eles. Esse caminho é aquele que a gente faz, esse encontro é aquele que a gente faz em toda a missa que a gente participa. Nela, Cristo nos explica toda a nossa vida à luz da sua palavra, à luz das Escrituras. Cada vez que a gente vem a uma missa, a gente vem como quem está voltando de uma batalha no mundo, cheia de desafios, cheia de interrogações, cheia de coisas que a gente não entende. E
quando a gente faz esse nosso primeiro encontro com Cristo, aqui o caminho de Emaús tem essa divisão da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, os dois momentos, né? Então, quando a gente se encontra com Cristo, em primeiro lugar a gente se encontra com Ele presente na sua palavra, nessa mesa da palavra que é simbolizada no ambão, né? Esse lugar da palavra em cada igreja. E quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente está escutando Ele falando de nós, da nossa própria vida, como a nossa própria vida se ilumina à luz dessa palavra de Deus, que começa a nos explicar tudo, o sentido da nossa existência, o porquê de nós enfrentarmos, às vezes, tantas lutas no mundo. Tudo isso é iluminado por Jesus presente na sua palavra. Depois, quando a gente ouve a palavra de Deus na missa, se a gente escuta ela com fé, com atenção, acontece a mesma coisa que aconteceu com os discípulos, o coração deles pegava fogo. Não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras. Então, esse é o coração que pega fogo, como o forno onde se assa um pão. Ele não pode estar frio quando entra a massa do pão, ele tem que já estar bem aquecido. E é assim que o nosso coração, já bem aquecido, se prepara para o pão da Eucaristia, que é Cristo. Então, Ele se revela plenamente, já sem palavras, mas com a sua presença e com esse sinal da sua presença que resume toda a história da salvação, que resume tudo aquilo que o amor de Deus quer dizer para nós, né? O sacramento da Eucaristia. E aí, munidos desse sacramento, acontece com os discípulos aquilo que tinha acontecido com Elias, quando ele fugia da rainha Jezebel, parou no meio do caminho, ficou cansado, e um anjo desceu e trouxe para ele um misterioso pão do céu, que simboliza a Eucaristia, e disse: come esse pão. E diz o relato de Elias que com a força daquele alimento ele ainda caminhou mais 40 dias e 40 noites. Então, os discípulos alimentados por Cristo, que já no cair da tarde se preparavam para descansar, percorrem outros 11 quilômetros para anunciar com a sua vida que Cristo está vivo, que Cristo está ressuscitado, que Cristo vive. E essa, irmãos e irmãs, é a parte da nossa missa que a gente muitas vezes esquece, né, que integra a nossa celebração, quer dizer, aquilo que acontece da bênção final para depois, que é levar a nossa experiência do encontro com Cristo vivo e ressuscitado para os nossos irmãos, para a gente poder dizer para eles também: olha, eu não tenho ouro nem prata, como disse Pedro e João diante do homem paralítico, né? Mas aquilo que eu tenho eu te dou Jesus Cristo, que eu levo comigo, que está vivo, que se tornou o meu alimento, de modo que Ele e eu formamos uma só coisa, estamos unidos, Ele vive em mim, eu vivo nele, e é isso que eu tenho para te entregar. Vamos pedir, irmãos e irmãs, que Cristo aumente a nossa fé, para que a gente compreenda a sua palavra, aqueça com ela o nosso coração, e munidos do alimento da Eucaristia, andemos
de volta os outros 11 quilômetros que nos trouxeram até aqui para anunciar Cristo vivo, ressuscitado aos nossos irmãos.